Queria responder uma pergunta muito interessante de uma seguidora que ela falou o seguinte: doutor, depois de utilizar o Saxenda, eu desenvolvi ansiedade. Será que foi por conta do Saxenda? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho dessa medicação aqui que eu já falei algumas vezes. O Saxenda, Victoza, Ozempic, elas são de uma classe de medicamentos chamados análogos do GLP-1. Elas têm uma aplicação semelhante à insulina, tá? Mas não tem nada a ver com insulina, elas não são insulina. E qual o benefício delas? Elas vão agir aumentando esse hormônio intestinal, GLP-1, e isso vai levar a um aumento da saciedade, ou seja, você vai comer menos. Se você come menos, é óbvio, a possibilidade de você perder peso é muito maior. Estudos também mostram que essas medicações, elas vão agir aumentando o meu metabolismo. Ora, eu vou comer menos e ainda vou ter o meu metabolismo aumentado, a possibilidade de emagrecimento vai ser ainda maior. Outros estudos mostram que essas medicações, elas melhoram o perfil de bactérias no meu intestino. Se eu tenho boas bactérias no meu intestino, eu vou diminuir a chance de ter aquela inflamação crônica. O meu intestino cronicamente inflamado despeja substâncias na minha corrente sanguínea e essa inflamação é um estado de alerta. E o que acontece no estado de alerta? Eu já dei um exemplo bem interessante aqui. Imaginem se cair um meteoro no planeta Terra. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que vamos fazer é procurar comida, estocar comida, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. É a mesma coisa no nosso corpo. O estado de inflamação crônica que veio do intestino vai facilitar o acúmulo de gordura. É tudo que a gente exatamente não quer. Mas o nosso organismo acha que ao fazer isso aí, ele está poupando, nos protegendo, porque não sabe o que é que está esperando a gente posterior a isso. Então, ao melhorar as bactérias intestinais e diminuir a inflamação, a possibilidade de a gente ganhar peso vai ser minimizada. Então, esses efeitos são interessantes do uso do Ozempic, do uso da semaglutida. O Ozempic é a semaglutida, da liraglutida, que é o Saxenda ou Victoza. Porém, olha o que eu acabei de falar. Todas essas ações são ações periféricas, não são ações específicas no sistema nervoso central. Geralmente ocorre ansiedade após retirada de alguma medicação, quando essa medicação tem ação predominante no sistema nervoso central. Por exemplo, as anfetaminas. Muitas pessoas que usam anfetaminas têm um processo de perda de peso e após a retirada da anfetamina, você pode ter uma ansiedade compensatória. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica. Então, muitas dessas medicações não eram nem para ser retiradas. Então, quando você tira, aí você pode ter problemas. Porém, com o que eu acabei de falar do Saxenda, do Victoza e do Ozempic, que são medicações que agem na periferia, a possibilidade de você ter uma ansiedade após a retirada dessas medicações é mínima. Então, muito provavelmente, essa crise de ansiedade nada teve a ver com o uso do Saxenda.